Do Brasil a Moçambique, de Macau ao Timor-Leste, o português é uma grande ferramenta para a comunicação de muita gente. Partindo da Europa na época das grandes navegações, o português viajou grandes distâncias para chegar até onde está hoje. Além de Portugal, outras nações ajudaram a transformar a língua que falamos no Brasil. Desde a época do Brasil colônia, a influência de outras línguas enchem cada vez mais o nosso vocabulário. O estrangeirismo, ele é algo muito natural no mundo globalizado. Na verdade, ele sempre aconteceu, porque povos diferentes, eles têm contato. E nesse contato, seja um contato realmente físico ou hoje um contato que vem pela internet, você vai tendo vários acessos a outra língua. E aquelas partes mais comuns, aquelas palavras mais utilizadas, ou que você acha sonoramente uma palavra agradável, ela vai entrando. Hoje nós temos estrangeirismos como sutiã, que a mulher usa, vem do francês. Nós temos o hambúrguer, que nós comemos, ele vem do inglês. Já não tem nem mais a sonoridade do original do inglês, mas é um estrangeirismo porque partiu de língua estrangeira. Ingleses, italianos, árabes, holandeses. Foram muitos os povos que desembarcaram por aqui, cada um trazendo um pouco da sua cultura. Em busca de uma vida nova, eles se espalharam por terras brasileiras, influenciando a maneira como a língua portuguesa é falada naquela região. Os vários dialetos brasileiros são o resultado dessa mistura. Para você ter ideia, o pãozinho, esse que a gente encontra em qualquer padaria, tem um nome diferente em cada região do Brasil. No Pará, é pão careca. Na Paraíba, pão aguado. No Rio Grande do Sul e na Bahia, cacetinho. E o pãozinho, que é chamado de pão francês pela maioria dos brasileiros, de francês só tem um nome. Isso de usar palavras diferentes com o mesmo significado pode confundir um pouco, mas no fim da história todo mundo se entende. A geografia não tem influência apenas na linguagem oral. Ela também serve como tema para a literatura, que retrata lugares cheios de histórias. Guimarães Rosa foi um dos grandes autores que representou a geografia do sertão. Ele leva o leitor para o interior do Brasil com a repetição de palavras e o uso de adjetivos e advérbios de intensidade. Na obra sagarana, você tem uma obra muito rica e você tem vários exemplos de aliteração. Por exemplo, boi bem bravo, bota baixo. Boi bem bravo, bota baixo. Você tem vários Bs em sequência. Isso é o que a gente chama de aliteração. Agora, o que é onomatopeia? Onomatopeia é quando você imita o som de alguma coisa. Como é uma obra muito regional, Sagarana é uma obra muito regional, as onomatopeias elas também são extremamente frequentes. Então, por exemplo, às vezes você vai falar de um boi e vai dar o som daquele boi, tchom, tchom, tchom. Renunciando à influência europeia da época, o regionalismo de Guimarães Rosa e outros autores mostra a vida do sertanejo. O romantismo literário no Brasil do século XIX retratava a vida em diferentes regiões do país. Os costumes, a linguagem e a natureza brasileira serviam como pano de fundo para histórias cheias de paixão e aventura. Regionalismo é o que se opõe ao tema universal. Universal é o que está inerente a qualquer grupo humano. Regionalismo é o que tem relação com um grupo específico da sociedade. Então, se eu faço um texto, por exemplo, falando sobre a folia de reis na cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, eu tenho algo extremamente específico àquela região. Isso é regionalismo. Quando nós falamos em realismo, nós estamos na obra literária tentando mostrar o que é que acontece de verdade, ou seja, tentando colocar na literatura o mais próximo possível do que é real. Já a ideia de idílio vem muito da origem pastoril, do sonho, daquela coisa de você ter uma literatura que não seja realmente aquilo que acontece na sociedade, mas aquilo que você sente, as sensações que você tem. Nem só de sertão vive o regionalismo na literatura brasileira. O escritor José de Alencar também explorou a riqueza do litoral brasileiro e sua natureza atlântica. O fato mais marcante de Iracema é que a personagem é caracterizada com elementos da natureza brasileira. Aos olhos do guerreiro branco, a virgem e a terra são uma só. Seguindo a moda do romantismo da época, José de Alencar esbanja talento. O nome Iracema é um anagrama com a palavra América, uma das maneiras do autor de celebrar a flora e a fauna brasileira.